Hoje eu tô aqui pra gente falar desse anime desumano, absurdo e que faz a gente ficar inconformado, que é o anime de Blue Lock, que tem um enredo criminoso, pra não dizer menos, e que despertou em mim uma indignação, olha, que eu não sei nem por onde começar, gente, porque eu tô tão chocada até agora que vamos lá falar sobre ele, né? Já deixa um like aqui nesse vídeo e quem puder me ajudar aí com as doações pelo coraçãozinho aqui embaixo do vídeo ou então das outras formas que estão na descrição, eu agradeço muito, né? Eu tô precisando de ajuda aqui pro canal pra poder melhorar as coisas pra ele poder crescer, tá bom? Bom, eu já sabia da sinopse de Blue Lock, porque, obviamente, desde que ele foi anunciado, eu dei uma pesquisada por cima, né? Pra poder saber do que se tratava. Eu nunca li o mangá. Então, apesar de eu ter uma noção do que se passava na história, eu não fazia ideia de que as coisas eram tão intensas como já foi mostrado aqui nos primeiros episódios. A história começa apresentando pra gente o personagem principal, o Isagi, tá lá vivendo a vida dele normalmente e seguindo em busca do seu grande sonho de se tornar um grande jogador de futebol. Até aí, mais um anime de esportes. Logo no início, a gente acompanha ele, que é o centroavante do time dele ali, tendo que tomar uma decisão muito importante, que era chutar a bola pro gol e tentar marcar para poder empatar a partida, ou então passar ela pro companheiro dele que estava numa posição muito melhor e que ele ia fazer o gol com certeza, tipo, ele tava na cara do gol, não tinha como ele errar. O Isagi é como qualquer atacante de qualquer anime de futebol, né? Ele quer muito marcar gol a todo custo, só que ele é muito analítico. Ele analisa ali a situação e vê que é melhor ele passar a bola pro colega. Ele passa e o cara simplesmente chuta na trave. Esse erro fez com que o time adversário fizesse um contra-ataque muito rápido e marcasse. E aí a partida que poderia ter terminado empatada acaba com a derrota do time do Isagi e eles fora do campeonato que eles tanto almejavam ali. Então logo no início da história a gente já tem ali um envolvimento muito sentimental, né? Muito mais do que uma história sobre atletas. Essa é uma história que fala de emoções. Logo no primeiro minuto a gente acompanha o time lidando ali com a frustração da derrota e tal, enquanto o Isagi esconde esses sentimentos para poder desabar no caminho de casa, né? Quando ele já tá longe de todo mundo. Gente, ele cai num choro lá que é tão doído, a cena foi feita de uma forma tão boa que é impossível a gente não sentir nem um apertozinho, sabe? Mesmo que seja lá no fundo, assim, do coração, quando a gente se depara com ele desabando depois de esconder as fraquezas dele e querer passar uma imagem exterior diferente do que era o que ele estava sentindo internamente. E todo mundo já fez isso na vida pelo menos uma vez, né? Pra depois chorar escondido ali embaixo do cobertor, sei lá. Eu, pelo menos, sempre faço isso. Assim que os atletas chegaram nas instalações do programa Blue Lock, a ambientalização do anime se transforma e passa a transmitir uma sensação bem distópica, né? Assim como o enredo todo dali pra frente, né? É apresentado pra gente um complexo gigantesco, com paredes de concreto, portas trancadas, corredores frios, uniformes que tem um painelzinho de LED aqui no braço com o número do ranking que cada um dos atletas ali estão, e esses números são atualizados em tempo real pelo sistema, as portas automáticas que abrem e fecham mesmo sem ter aquele sensor em cima, como é de costume, e por aí vai. A forma como o processo de treinamento é realizado também é bem distópico, onde a gente tem um cara que é um cara bem peculiar e que, vamos combinar, ele é igualzinho a Helena de Shingeki, né? E ele coloca aqueles meninos num esquema de treinamento, não só de habilidades, mas também de personalidade, né? Que destoa de tudo, de qualquer esporte, né? Que representa ali um esporte em grupo, né, que é basicamente o trabalho em equipe. Então o Blue Lock já deixa bem claro desde o início que essa não é uma história habitual de algum esporte. Ele não vai tratar o conceito de humildade, né, em que cada cidadão deve colocar os outros acima das suas necessidades pessoais, por exemplo, que é algo muito forte na cultura japonesa, não vai tratar de amizade, nada disso. Inclusive, isso é citado algumas vezes, né, como o exemplo do porquê a seleção japonesa nunca conseguiu um atacante que fosse uma lenda na história, porque eles têm esse costume de pensar no grupo ao invés de pensar em si próprio. O anime quebra todos esses conceitos, apresentando aí uma visão completamente distorcida de como o futebol deve ser abordado e mostra como essa cultura deles faz, né, com que para os jovens daquele país escolherem eles mesmos ao invés de escolherem o bem-estar dos outros,
é algo muito difícil de ser feito, né? Então é uma crítica forte a essa cultura do Japão. E obviamente isso tudo vai criar um grande conflito, não só entre os meninos ali, mas um conflito interno dentro de cada um deles, que vão precisar romper com tudo que já foi ensinado culturalmente para eles até então e passarem a desenvolver um ego massivo que só se importa com eles mesmos. Então, como eu disse, Blue Lock não é só mais uma história de esportes, é uma história muito mais sobre sentimentos, sobre conflitos internos, personalidades, fraquezas. É uma história que apresenta uma premissa que busca justamente trazer desconforto para quem está assistindo e fazer a gente rever o que a gente mesmo é, né? Como a gente age, as nossas noções de certo e errado, e que pelo menos, ao que me pareceu até aqui, vai confrontar muito quem tá assistindo, né, de uma maneira muito forte, porque através dele a gente vai ver os nossos próprios defeitos de uma outra perspectiva. A gente vai ver em terceira pessoa o que a gente faz, né, mesmo que às vezes de maneira muito sutil. E muitas vezes vai mostrar pra gente que o nosso dia a dia, a gente tem muitas vezes em outras situações, né, as mesmas atitudes egoístas ou disfuncionais que os personagens vão apresentar. E eu amo demais esse tipo de trama porque ela mexe com os nossos conceitos e com a nossa noção de moralidade. O final do primeiro episódio realmente conseguiu trazer a atenção necessária para prender a gente para o próximo, trazendo um desconforto impressionante em ver o Isagi, que foi apresentado para a gente como um piá humilde, honesto, simpático e que cria uma empatia rápida logo nos primeiros minutos, eliminando ali no último segundo o cara que foi mais gente boa com ele desde que ele entrou lá nas instalações. Sei lá. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz dele não ter sido eliminado, eu fiquei com uma puta raiva dele ter sido o causador da eliminação do Piá, que olha, eu não sabia nem o que sentir direito, e a gente se sentir assim significa que o enredo atingiu o objetivo, que é causar emoções conflitantes em quem tá assistindo e prender a nossa atenção pra saber quais vão ser as outras situações absurdas desse tipo que os meninos vão passar, e a tendência é piorar, né? É um anime que mexe muito com o nosso psicológico e leva a gente numa mistura de sentimentos muito absurda. Falando em animação, pelo menos agora, no começo, ela tá muito bem feita. Os movimentos dos jogadores nas partidas foram feitos assim de uma forma muito requintada, vamos dizer assim. Esses movimentos são coisas extremamente difíceis de serem feitos, né, em esportes e tal, e eles parecem muito verdadeiros, muito fluidos, né, mas pelo menos nos 2 primeiros episódios, que foi o que tinha sido lançado até o momento que eu gravei esse vídeo, né, até ali tava tudo absurdamente perfeito. Vamos ver como vai continuar. O efeito da chama que sai também ali dos olhos do Isagi no momento em que ele entra no modo fodástico dele também ficou muito legal e cria uma expectativa de saber qual grande movimento vai sair, qual grande jogada, né? E os olhos dele chegam a ficar até meio assustadores ali nos momentos em que ele tá decidindo o que é que ele vai fazer, né? Ele vai escolher ele próprio, ele vai escolher o outro, o que ele vai fazer, tipo, causa aquela coisa na gente. Além disso, as animações faciais dos rostos dos personagens em momentos de tensão trazem um lado muito sombrio sobre o enredo e cria aquele desconforto dentro da gente que ajuda a trazer uma imersão ainda maior para o tipo de sentimento que o momento quer passar. Desespero, manipulação, egocentrismo, essas coisas todas. Então, tudo isso ajudou muito, encaixou muito bem na obra e ficou bem bacana. Só que, como todo esse projeto do Blue Lock é uma coisa muito irreal, o anime acaba amarrando a história com a realidade, ainda que de uma forma mais vaga, mencionando ali grandes personalidades do futebol como o Pelé, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, e por aí vai, né? E isso ajuda a deixar a história mais real, mais acreditável, porque aquele tipo de treinamento é muito fictício, né? No final das contas, o Blue Lock foi um anime de esportes muito desumano, o mais desumano que eu já vi, tá? Só que desumano de um jeito bom, sabe? Porque todo esse contexto amarra a gente na história e com certeza vai fazer a gente sofrer com cada eliminação que vai rolar. Porque se tem uma coisa que já deu pra perceber, é que os personagens são muito carismáticos e que eles vão conquistar a gente logo nos primeiros capítulos ali. Eu simplesmente amei o início, amei a animação, o enredo, todo o desconforto que ele me trouxe e tô super empolgada pra continuar assistindo ele toda semana. Eu não sou a maior fã de anime de esportes, eu assisti poucos, justamente porque eu não curto muito, mas Blue Lock com certeza vai ser um dos animes do ano aí, junto com Chainsaw Man, com Bleach e com alguns outros. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!